Bem-vindo ao videocast da Nemesis. A partir do olhar da neurociência organizacional, vamos dialogar a respeito dos principais desafios do mundo do trabalho, trazendo cases, reflexões, provocações e, claro, ciência para compor o nosso conteúdo. De forma leve e acessível, vamos compartilhar o nosso olhar neurocientífico com profissionais de RH, gestores e todos os curiosos sobre o comportamento humano que também vem se questionando sobre as mudanças que estão ocorrendo a todo instante, dentro e fora das empresas. Vem com a gente adquirir esse novo olhar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um videocast da Nemesis e hoje a gente vai falar sobre os desafios da comunicação no ambiente do trabalho. E para isso estou aqui, eu, Joana, consultora da Nemesis, com a Thaís e a Ana, sócia fundadoras da Nemesis, e a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões, essa demanda que tem surgido muito pra gente, porque a gente tem notado aí no último ano, desde o ano passado, mas principalmente agora esse ano, muitas pessoas, muitos clientes vindo pra gente, conversar com a gente com esse desafio de entender como melhorar a comunicação no ambiente de trabalho, Então, para começar, vamos contextualizar aqui, Por que essa demanda, esse tema está tão presente hoje na vida das empresas? Eu acho que tem muitas questões, Acho que tem uma questão da gente sempre olhar para a comunicação de uma forma muito simples. A gente aprende que a comunicação tem o emissor, o receptor, a mensagem, o veículo e é suficiente. Eu acho que a gente está sempre na premissa de que se eu explicar direitinho, você vai entender direitinho o que eu estou falando. E quando a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que acho que é bem mais complexo que isso, Acho que a comunicação sempre foi uma questão, A gente brinca que se tem duas pessoas, em algum momento você vai ter algum problema de comunicação, porque é uma questão social, E do entendimento da mensagem. A mensagem que você me passa não necessariamente é a mensagem que eu vou entender, porque eu tenho o meu repertório, as minhas referências, outras preocupações na minha cabeça. Então, quando uma informação chega, ela vai se conectar com tudo isso que já está no meu HD, vamos dizer assim. E muitas vezes isso gera conflitos, gera dificuldade de interpretação. E por conta disso, esse sempre foi um tema que a gente sempre foi muito demandado, Como melhorar a comunicação, como fazer as pessoas se comunicarem de uma forma mais clara. E muitas vezes a empresa, o cliente, quando vem até a gente, ele não sabe também exatamente identificar por que a comunicação está truncada. Ele só sabe que alguma coisa não está fluindo, que tem algum ruído. E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer um trabalho quase que de investigativo, para tentar entender o que está sendo o obstáculo ali. E eu acho que está ficando... por que está crescendo agora, Porque a gente discute mais agora. Porque agora, todo o potencial que a gente tem de comunicação se expandiu muito, Então, antes eu ia me comunicar presencialmente, pessoalmente, aqui de reunião, numa sala de reunião, no cafezinho. Tem toda uma complexidade dessa comunicação que passava muito desapercebida, eu acho, no nosso dia a dia. Ou ia me comunicar por telefone, ou eventualmente no passado mais antigo por cartas. Tinha alguns recursos de comunicação, mas eram mais ou menos conhecidos. E hoje a gente, em pouco tempo, com esse avanço tecnológico, uma das grandes mudanças é sobre os meios de comunicação. Então a gente passa a ter um potencial de alcance muito maior, uma velocidade de comunicação muito maior, As pessoas vão começar a falar, a gente pode falar inclusive de formas assíncronas, síncronas, presencial ou remotamente. Então acho que teve uma complexidade que se criou, que foi evidenciando essas outras camadas da comunicação que talvez não fossem tão reconhecidas, e aí a gente começa a ter problemas e não sabe muito bem aonde ou porquê. Então a gente vai ter clientes falando assim, olha, eu tenho um problema de comunicação que está muito ligado à relação das áreas. Dentro da, cada equipe funciona bem, mas entre equipes tem ruído, não funciona. A gente vai ter queixas que são de visão sistêmica. Olha, a pessoa não sabe como que o trabalho dela impacta o todo da organização. Eu tenho um problema que é individual. Poxa, a pessoa se comunica de uma forma truncada, agressiva, abrupta. Tem diferenças culturais, a gente tem clientes de várias culturas, aí tem diferenças culturais na forma de se comunicar. Tudo é comunicação. Então vem a queixa, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro e tem a ver com comunicação, e a gente tem que ajudar o cliente a entender qual que é a origem desse problema e como mexer no que precisa ser mexido. Senão a gente faz curso de PowerPoint, e oratório, e o problema storytelling, storytelling, e o problema é empatia, E o problema é visão sistêmica. Então isso é super importante, também é parte do que a gente defende no trabalho, A gente vai falar de empatia daqui a pouco, mas em geral o problema está aí, Começa aí. E tem uma questão também que hoje em dia cada vez mais a gente está com... as demandas são muito ágeis dentro da empresa, Então a gente não tem tempo também para a gente ter uma comunicação pensada, digamos assim,
Então, as pessoas elas já estão recebendo a demanda, eu já tenho que passar para a próxima pessoa. E a gente, com essas questões, né, de percepção diferentes, as referências são diferentes, a gente também está muito exposto a muitas coisas diferentes. Eu vejo conteúdos que são diferentes do que você vê, que são diferentes do que você vê. E aí, quando eu vou falar com você, eu acho que você já está sabendo, né, aquilo que eu estou pensando. Ou mesmo quando a gente fala das grandes empresas, né? São áreas que elas estão ali no mesmo objetivo, mas não se conhecem tanto, estão vivendo realidades diferentes, não conseguem passar essa informação, né? Isso acaba gerando muito conflito e bastante ansiedade também nesse processo da comunicação, né? Fico preocupada em como é que eu vou transmitir essa mensagem para você, né? Ou fico com a impressão de que você não está me entendendo, ou que você não está envolvida, não está dedicada, não quer. Então eu começo, inclusive, quando eu não sei muito bem o que acontece do outro lado com esse receptor, eu começo a construir histórias que justifiquem o comportamento que eu observo em resposta, que muitas vezes é diferente daquele que eu esperava que fosse essa resposta. E eu acho que uma coisa que a gente percebe muito é que todo esse processo que a gente teve na pandemia de uma aceleração do trabalho remoto, do trabalho híbrido agora, né? Ele deixou as pessoas num lugar muito vulnerável em relação à comunicação. Então, poxa, mas eu mando mensagem, não responde no tempo que eu quero, estou fazendo a reunião, mas está vendo e-mail enquanto vê reunião, então a gente viu quase que um comprometimento da qualidade dessa comunicação muito intenso e deixando, inclusive, as pessoas inseguras em relação a como fazer esse trabalho funcionar nesse novo modelo, né? Acho que uma coisa também interessante é que nesse mundo mais caótico que a gente está vivendo, né, e esse excesso de informação, de demanda, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de ter atenção naquilo que elas fazem. E para a comunicação isso é bem crítico, né? Então eu não prestei atenção direito na mensagem, eu não absorvi e isso acaba gerando conflito, acaba gerando ruído. Ou eu estava tão preocupado com o prazo, com aquilo que eu precisava fazer, com aquela entrega, que eu estava na reunião, mas na verdade estava resolvendo outra coisa. Então essa tentativa de ser multitarefa, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, prejudica bastante a comunicação também. Sim. E pensando assim, logo, né, vamos trazer agora os primórdios da comunicação, né? Por que ela é importante do ponto de vista da neurociência, né? Porque é isso que a gente está falando, comunicação, ela tá nas nossas relações interpessoais, seja ela pessoal, né, fora do trabalho, seja ela dentro do trabalho, né? E quando a gente fala dessa comunicação, por que ela é tão relevante e por que, do ponto de vista da neurociência, a gente precisa se atentar a ela, né? Quais são os motivos? Todas as espécies sociais, e nós somos uma espécie com comportamento social, elas têm formas de comunicação, alguma forma de comunicação. A nossa é até bastante sofisticada, talvez por isso essa complexidade traz tantos erros e tantos gaps, né? Mas é a comunicação que permite que a gente tenha essa socialização. Se a gente pensa numa estrutura organizacional, é isso que vai permitir que a gente tenha a construção de uma cultura, o entendimento desses valores, que a gente direcione o que precisa ser feito a cada momento, que a gente priorize bem, né? Que a gente entenda quem sou eu, quem é você. Então, todo o processo que a gente imagina de construção, resolução de problemas, desenvolvimento de uma cultura, isso depende de uma comunicação eficiente, né? E como eu falei, que tem diferentes características que, inclusive, vão muito além daquilo que a gente coloca através das palavras, né? Sem comunicação você não vai ter fenômenos que são muito importantes para a empresa, como a colaboração, né? A inovação. As pessoas precisam conseguir se comunicar de forma efetiva para que elas possam co-construir alguma coisa, né? E dentro de uma empresa, a gente está falando basicamente de equipes, muitas vezes multidisciplinares, né? Multiculturais, que precisam construir alguma coisa em conjunto. Então, se a comunicação não está funcionando, tudo isso vai ficar bastante perdido ali, bastante prejudicado, e as pessoas não vão conseguir chegar até o final desse objetivo. Então, do ponto de vista da neurociência, a comunicação é a maneira como a gente se relaciona, né? A gente precisa se comunicar para conseguir viver em grupo, seja o grupo que for. Então, por isso ela é tão importante dentro de uma organização. E aqui tem uma coisa legal que a Thaís tinha comentado, né? Que as pessoas elas trazem o seu background nessa comunicação, né? Então, o repertório de experiências que eu tenho, o que eu vivi, o que eu vi, de alguma forma age como um filtro. Um filtro para aquilo que eu sinto, penso, percebo e quero comunicar, então passa por esse filtro quando sai, né, de mim, e quando chega em você passa pelo seu filtro. Agora, imagina numa organização com um tanto de gente, que por menor que seja, já é bastante gente normalmente, cada um com o seu próprio conjunto de filtros. Tendo que trabalhar juntos, né? Criar algo juntos e manter um clima favorável também, né? Dentro da organização. Exatamente. Então, assim, alguma informação ela vai ser processada e passada. A questão é qual.
Então, o que chega para você é o que eu queria. E aí a gente precisa, inclusive, ir trabalhando esse alinhamento das diferentes percepções de quem as pessoas são, para trazer fluidez, porque acho que a gente vai com a expectativa de que a comunicação vai ser tão simples quanto no meu grupo de amigos, na minha família, que a gente já se conhece, que o nosso repertório tem muita semelhança, muitas vezes, mas eu vou conviver com alguém que tem uma visão de mundo completamente diferente da minha. E aí eu tô falando e você não tá entendendo, né? A gente fala assim, poxa, mas eu já expliquei, a pessoa não entende. Não entende porque não quer entender. Ou a máxima, né? Eu sei o que eu falei e o que você entendeu é problema seu. E a gente fala assim, não, o que o outro entendeu ainda é problema meu, né? Sim. Eu tenho que trabalhar essa comunicação para que seja possível, com seu repertório, você entender o que eu gostaria que você entendesse. E se mesmo num grupo conhecido, né, como a família, como a Ana falou, e amigos, você muitas vezes tem conflitos, né, de entendimento, de falha de comunicação, da pessoa interpretar diferente aquilo que você fez, ou aquilo que você falou, aquilo que você estava pensando. Imagina num ambiente onde você não tem essa mesma construção de uma vida, às vezes, né, um background parecido. Então é bastante complexo. E acho que uma coisa que fica bastante negligenciada dentro das empresas é que a comunicação ela não é só objetiva, né? Essa parte formal de passar a informação da maneira clara, principalmente aqui aspectos mais verbais dessa comunicação, né? Existe um aspecto emocional que é extremamente negligenciado, que será que eu gosto da Joana? Eu me dou bem com a Joana? Se sim, a maneira como eu vou interpretar as atitudes da Joana de um jeito. Se eu não gosto da Joana, se eu tenho um problema com ela, se a gente já se bicou em algum momento, o julgamento, pronto, né? agora o julgamento ele faz parte dessa comunicação. Tudo que a Joana faz parece que agora foi pessoal, ela fez para me atingir. Então isso também gera bastante conflito dentro das equipes. E às vezes esse conflito ele fica tão insustentável que muitas vezes o RH tem que intervir, né? O líder pede ajuda porque ele não está conseguindo dissolver ali algum problema que normalmente não é um problema objetivo, não é um problema de informação que ficou truncada, porque se fosse era fácil de resolver, era só ir lá e corrigir a informação, né? Então ficam marcas, né? A gente fica ressentido com coisas que aconteceram e isso interfere bastante na comunicação. E às vezes essa pessoa vem para ajudar, né, resolver esse conflito, ela só te mostra um outro ponto de vista, né, da pessoa. E fala assim, olha, você já pensou que talvez ela queira dizer tal coisa? E vai na outra e faz a mesma explicação e consegue trazer essa visão do outro, né? E isso traz pra gente aí uma ponte importante, né, que é entender uma habilidade socioemocional que é essencial quando a gente fala de comunicação, mas que muitas vezes a gente não faz essa ligação, né? De que eu preciso da empatia para que eu tenha uma boa comunicação. Então, para a gente explicar como que isso acontece, por que a gente deveria trabalhar isso, né? Só explicar um pouco para a gente, Thaís, o que seria empatia? Claro. Empatia, né, é a base da comunicação e a gente escuta muito falar de empatia, é um termo que ficou bastante em voga, né, mas ele acaba ficando na mente das pessoas como algo que está relacionado de alguma forma com a bondade, com a compreensão, compaixão, né, de eu ajudar o próximo. E claro que a empatia também está por trás disso, né, é uma base ali fundamental para que eu possa ter esse tipo de comportamento que a gente chama de comportamentos pró-sociais. Mas sem empatia a gente não consegue se comunicar. O que é a empatia? É a habilidade de eu me colocar no lugar da outra pessoa. Eu entendo o comportamento dela fazendo um espelhamento no meu cérebro daquelas atitudes que ela está tendo. Então, como é que funciona? Eu observo a pessoa ou chorando, ou fazendo uma atividade, ou tendo uma reação a um determinado estímulo, e ao observar isso, eu consigo espelhar no meu cérebro como eu me sentiria se eu estivesse vivendo aquela situação. Quais atitudes eu teria, quais as atitudes seriam esperadas se eu estivesse na mesma situação. Então, veja como é importante, né? Ao fazer esse entendimento, esse espelhamento, eu consigo me comunicar melhor, porque eu consigo entender qual é a situação que a outra pessoa está vivendo, né? O que ela está pensando, como que ela enxerga os desafios que ela tem diante daquela situação. Esse filtro que a Ana falou, né? Qual é o filtro que ela tem, a lente que ela tem, né? Qual é a lente que ela tem. Então, é uma habilidade muito importante, está muito em voga, porque para você liderar uma equipe, você vai precisar ser empático. Para você conviver com seus colegas de trabalho, isso vai ser importante. Para você colaborar, vai ser importante. Então, de fato, é uma habilidade socioemocional que está aí, e que a gente precisa entender ela mais a fundo do que só nessa camada superficial do ser bonzinho
e de ter compaixão. Não é só isso, né? Tem muito mais por trás e a comunicação é uma das coisas mais impactadas, né? É quando a empatia não tá legal. E aí, frisando de novo a coisa da atenção que a Thaís falou, né? Que a atenção é importante, porque se é um espelhamento, se o meu cérebro simula o que você vive, se eu estou falando com você, mas fazendo outra coisa, né? Se eu estou tentando dividir essa atenção, a quantidade de informação e a qualidade da informação que eu recebo do que você está expressando como comunicação cai. E aí eu interpreto errado, eu não tenho repertório para simular, e aí a gente compromete a informação que chegou dessa comunicação e, consequentemente, né, o retorno que eu vou dar disso. Né? Acho que uma informação, curiosidade, né, sobre empatia. A gente desenvolve essa habilidade completamente, né? A gente divide de várias formas, mas acho que só para as pessoas entenderem de uma forma geral, a partir dos 5 anos é que a gente já começa a ter essa habilidade um pouco mais completa, né? Antes disso, a gente não tem tanta habilidade de entender como é que o outro está pensando. A gente nem sabe direito que o outro pensa diferente da gente antes dessa idade. Mas se a gente parar para pensar, é bem cedo. É tão importante para a gente evoluir, para a gente se comunicar, para a gente viver em grupo, que a partir de 4, 5 anos você já começa a ter empatia, né? Então uma criança de 4 anos e meio, ela já consegue entender o outro, processo, né? fazer esse mimetismo, né? A gente vem com isso pronto, apesar das pessoas variarem no seu nível de empatia. Eu ia falar isso, porque nem sempre quando a gente precisa praticar, né? A gente vem com ele nato, assim, né? Uma habilidade que é importante pra gente, mas a gente precisa praticar. Porque se eu deixo de praticar, se eu deixo de me importar, entender quem você é, de onde você veio, quais são as suas expectativas, as suas percepções de mundo, eu também não estou exercitando essa habilidade socioemocional, né? Então, acho que um ponto importante aqui é a gente falar sobre isso, né? A gente consegue treinar a empatia, né? Ela pode ser desenvolvida. Essa acho que é a notícia boa, né? Então, a gente é pré-programado para ter, faz parte do repertório de habilidades que a gente tem, possível, mas a empatia, ela oscila entre as pessoas e na mesma pessoa entre as situações. Eu posso ter mais empatia com pessoas que são muito próximas a mim e talvez ter menos empatia com pessoas mais distantes, pessoas que eu, de alguma forma, me identifico, ainda que não conheça, ou que não me identifico, então tem essa flutuação, a situação. Então, eu posso ser uma pessoa mais empática e não ter empatia em algum momento com alguma pessoa, isso é possível. Mas a gente pode ir treinando essa habilidade. E eu acho que quando a gente fala de treinar a habilidade de empatia, a gente fala de aprender a observar mais e escutar mais, né? Quer dizer, para o cérebro poder ir exercitando esse espelhamento, ele tem que ter essas informações. Então, quanto mais tempo eu tento ouvir o que você está falando com atenção, frear o julgamento, né? Então, ao invés de eu pensar que isso é besteira, não é frescura, antes de deixar a minha visão de mundo ocupar espaço nesse diálogo, eu seguro, respiro fundo e falo, não, peraí, deixa eu ouvir. Deixa eu ver o que ela está expressando além do que ela diz. Sim. O que será que isso significa? Quem ela é? O que ela já viveu? Da onde vem o que ela diz? E aí é um exercício da gente observar mais, escutar mais e perguntar mais, para entender mais. E aí, em algum momento, você pode encontrar algo que se conecta com o seu repertório. Então, assim, em algum momento você vai falar e eu vou entender que, sei lá, você adora cachorro. Eu falo assim, eu também adoro cachorro. Então, pronto. E aí, quando a gente consegue esse espelhamento, a gente fortalece essa possibilidade de empatia, o que vai mexer na predisposição de eu te ouvir melhor, de eu aceitar melhor os seus argumentos. Então, na verdade, eu me abro para essa conexão que é social e que está sendo aqui colocada na discussão da comunicação. Então, acho que quanto mais a gente puder ter uma curiosidade pelo outro e entender emoções, e entender pontos de vista, entender repertórios, experiências, mais a gente trabalha e exercita essa habilidade da empatia, que inclusive faz parte da inteligência emocional, né? E que hoje está tão em voga também. Acho que um ponto importante é que a empatia ela não vai ser treinada só a partir do ponto de vista teórico, né? Com livros. Eu posso ler sobre isso, eu posso ver vídeos sobre isso. Saber é claro passo que a passo, né? Isso ajuda, lógico. Né? Vai ser super importante que você se aprofunde. Quanto mais conhecimento, mais fácil de você identificar na sua realidade aqueles fenômenos. Mas ela realmente só muda no nosso cérebro, né? Se a gente, de fato, praticar aquilo vivendo, né? Criando experiências que permitam a empatia ser desenvolvida. Por isso, até a gente tem tantas diferenças individuais. Tem pessoas que, ao longo da vida, foram muito expostas e tem pessoas que foram menos expostas
há momentos, né, de desenvolver a sua própria empatia. Mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde que a gente esteja aberto a isso. Né? E que a gente tenha também um ambiente que favoreça, né? Porque às vezes a gente tem um ambiente que eu não posso falar para você como é que eu tô me sentindo, eu nem tenho tempo para poder te conhecer melhor, né? E falar para você o meu ponto de vista. Eu já fico ali fechada, né? Isso. Você fica num ambiente onde você não tem essa liberdade, né? Que é o que a gente chama de deserto empático, né? Esses são ambientes que não seriam favoráveis pra gente praticar empatia. A gente tem que ter um ponto de atenção, principalmente quando a gente fala das organizações, né? Se eu tenho uma empresa que eu não tenho essa possibilidade de abertura, como que eu vou criar empatia, né? Como é que eu vou trabalhar a minha empatia com os meus colegas, né? Tinha até alguns estudos, né, que mostravam essa questão, né? Equipes que tinham alto grau de empatia tinham muito mais inovação, muito mais colaboração, mais produtividade, porque o deserto empático, né, que aí é um ambiente geralmente extremamente competitivo, onde as pessoas de muito julgamento, como você falou, as pessoas não têm liberdade para elas serem quem elas são, falarem o que pensam, ele inibe completamente essa possibilidade da gente ter empatia uns com os outros, né? A gente é bem sensível à falsidade, né? Então, normalmente, quando a pessoa está escondendo alguma coisa, seja porque ela não se sente confortável para dividir, seja porque ela vai ser julgada, então ela vai ficar na dela, é como se tivesse alguma coisa estranha, né? O clima pesa, a gente sente que tem alguma coisa que não está sendo dita, e aí não tem muito espaço para empatia, porque cada um vai ver a situação de uma forma, e você não consegue ter a conexão entre as pessoas, né? Isso vai prejudicar bastante a comunicação. Parece um pouco artificial, né? Meio plástico. E aí, quando eu não tenho a informação, eu construo ela na minha cabeça. Eu acho que isso é uma coisa bacana também. A gente sempre preenche a história. Sim. A Brené Brown fala, né? A história que eu conto na minha cabeça né? Então, assim, para mim, o que está chegando, né? E eu acho legal, porque essa discussão do deserto empático meio que quase que explica para a gente toda uma outra discussão que a gente tem nas organizações hoje da importância da vulnerabilização, da construção do espaço de segurança psicológica, porque são opostos aqui, né? Então, a gente começa a ouvir falar cada vez mais, olha, é importante se vulnerabilizar, é importante você ter abertura para trabalhar a segurança psicológica, porque aí as pessoas se humanizam. E através dessa humanização, na verdade, dessa liberdade de expressão, e que para a gente fica muito claro que é onde a gente traz as emoções. Né? A gente não aliena o processo emocional do ambiente de trabalho. A gente traz as emoções para o ambiente de trabalho e lida com aquilo de uma forma mais natural. Eu tenho repertório de conexão empática. Eu posso me conectar. E quando você chora, eu entendo, poxa, ela também chora, né? Quando você se estressa, assim, nossa, que bom, graças a Deus, você também está estressada. Você sabe a mesma coisa que eu, né? Olha, também está difícil para você. Você também tem dificuldade em equilibrar a sua vida de alguma maneira. Ufa, não sou só eu. Então, é muito importante a gente também entender, dentro da organização, que essas discussões, que são tendências, que vão virando confirmações, que vão se tornando presentes, elas não são ali, não são coisas separadas, elas têm a ver com uma mudança que é maior do que cada um desses fatores, mas que isso converge para a construção de um novo ambiente organizacional, né? E agora que a gente está nessa construção desse novo ambiente, também pensando na forma de trabalho, né? Porque essa também é uma grande preocupação dessas demandas que chegam para a gente de comunicação, né? Assim, olha, agora eu mudei o jeito que eu vou trabalhar dentro da minha empresa, a gente vai adotar um modelo que ele é híbrido, um modelo que ele é totalmente remoto. A gente não fazia isso antes, né? Então estamos começando agora. E eu tô sentindo que a nossa comunicação não tá fluindo muito bem. Existe algo, quando a gente fala dessa interação no ambiente virtual, né? Que prejudica essa interação, ou, né, a gente precisa aprender a entender o que acontece nessa interação para que a gente possa também ter uma melhor comunicação no ambiente virtual. As duas são verdade, né? As duas opções são verdadeiras. Eu acho que tem uma questão que a gente já mencionou aqui, mas que pode ficar mais claro, que é assim, a comunicação, ela tem pelo menos dois grandes componentes, como a Thaís mencionou. Tem aquilo que é verbal, então que a gente vai colocar através de uma expressão semântica, seja ela escrita, seja ela expressa verbalmente, então através de palavras. É mais objetivo, que é mais objetivo, é mais palpável, né? Ela é passível de ser documentada, mas existe uma parte maior e hoje entendida como mais importante, ou seja, tem mais impacto na comunicação, que é a parte não verbal. O que é a comunicação não verbal? Tudo aquilo que eu expresso através da entonação, do timbre, da prosódia da minha voz. Tudo aquilo que eu expresso através das expressões faciais. Por isso que a gente fala, olha, eu percebo que tem alguma coisa estranha, porque você está dizendo uma coisa,
mas eu tô olhando e tem alguma coisa muito... Esse sorriso tá meio esquisito. Não tá coerente, né? O que você diz, a maneira como você diz, não tá encaixando. Não tá encaixando e dá essa sensação de ter alguma coisa errada e que faz a gente ter uma resposta quase que de insegurança. Alguma coisa que não encaixa, ou seja, verbal e não verbal não é harmônico, parece falso, parece superficial, parece plástico. E tudo isso, o corpo da gente, tudo isso são pistas não verbais. Quando a gente imagina a projeção da relação de trabalho para um ambiente que é remoto, o que acontece é que, dependendo do canal que você usa, você perde uma parte importante dessas informações. Então, imagina que a gente está se comunicando só por texto. Perdi completamente, ficou só o verbal. Né? O que a gente começa a ver? A voz da nossa cabeça, né? Tem a voz da nossa cabeça que completa, e a gente começa a ver o uso dos emojis, né? Dos emoticons, das figurinhas. O que isso está trazendo? Está preenchendo um espaço, e até as discussões sobre a figurinha com sorriso reto, afinal de contas. É riso amarelo ou não é? É bom ou não é? É bom ou não é? A pessoa tá chateada. Eu tava até brincando com a Thaís no outro dia, quando a gente tava pensando aqui sobre o videocast, que eu e você, assim, a gente sempre coloca uma carinha quando a gente escreve um e-mail, né? A gente gosta de deixar claro que, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tá feliz. Eu tô animada, né? Eu tô escrevendo assim, mas eu tô animada. Isso. Mas inconsciente a gente já vai, coloca uma carinha que é assim, só pra você ter certeza que tá tudo bem, né? Uma carinha feliz. Mas essa é a intenção da gente preencher essa emoção, né? Olha, tô aqui te falando, oi, tudo bem? Às vezes a gente tá por e-mail pela primeira vez com aquele cliente, né? A gente quer deixar claro que a gente tá recebendo ele com sorrisos também, né? Digamos assim. Exatamente. E eu acho que foi uma coisa que a gente migrou muito abruptamente, muitas pessoas, para esse remoto, mas sem esse conhecimento, sem esse entendimento. Então eu comecei a me comunicar por mensagem, por áudio, que agora a gente acelera, não é mesmo? E aí acabou com a prosódia. E aí começam os gaps, começam os desentendimentos. E o uso da câmera teve um peso para nós. Então, a câmera traz muita informação, não toda. Tudo isso, gente, a gente tinha naturalmente no corredor, na sala de reunião. Todas as informações não verbais estavam presentes e a gente perde elas, dependendo da maneira como a gente usa esse trabalho remoto agora, essa comunicação. E lembrando que a gente, obviamente, isso foi maravilhoso, né? Se a gente pensar no período da pandemia, né, que foi o que acelerou toda essa mudança drástica no ambiente de trabalho, foi muito importante ter câmeras, né? Claro. Ter vídeos, ter tantas ferramentas de comunicação como a gente tem hoje, o WhatsApp, todos os aplicativos de mensagem instantânea que a gente tem, além do e-mail. Mas as pessoas ficaram com... Agora, né, que a gente voltou a ter também o presencial, felizmente, e todas as outras ferramentas seguem existindo. A gente segue se comunicando por elas. Às vezes, até entre a gente, né, só para dar um exemplo bem claro, às vezes a gente está se comunicando por vídeo, trocando mensagem no WhatsApp, e também tem um e-mail que a gente mandou um tempo atrás e que a gente está falando sobre ele. Então, começa a ter uma expansão muito grande dessa forma de se comunicar, né? E isso também gera, às vezes, algumas dificuldades, porque hora eu estou me comunicando com você pelo WhatsApp, hora eu estou comunicando pela câmera, hora a gente está junto, e as informações ficam, às vezes, segmentadas, pulverizadas, né? Cada coisa num lugar. Isso desperta um desafio pra gente, né? Caramba, onde é que estava aquela informação? Vira e mexe, acontece com a gente também. Onde foi que a gente discutiu sobre aquilo? Entra aqui um problema que já era um problema antes, ficou só pior, que é a gestão do conhecimento. Né? Como é que você organiza tudo isso? Como é que você facilita tudo isso? Então, há uma perda na hora que você migra para um ambiente virtual, obviamente, por conta de tudo isso que a Ana explicou. Você perde muitas informações e muitas vezes essas informações ainda por cima ficam pulverizadas. Então é como um quebra-cabeça que você tem que juntar e nem sempre isso está tão acessível e tão fácil para as pessoas, né? Isso exige que a gente pense sobre isso também, né? Que eu acho, de novo, com a pandemia a gente veio com essa aceleração muito, né? Olha, a gente precisa colocar agora tudo remoto e as ferramentas, quais que a gente vai usar e como é que a gente vai fazer. Só que a tecnologia permitiu que a gente fizesse essa virada muito rápida, né? Essas ferramentas, elas permitiram isso, mas a gente precisa pensar em como é que a gente usa essas ferramentas, né? Sim. Porque a gente não tem só um tipo de ferramenta, a gente tem vários tipos que ajudam a gente de diferentes formas, em diferentes demandas, que eu acho que é essa questão, não existe uma solução, né? Uma ferramenta que eu possa usar para todas as soluções, vão ter ferramentas melhores para cada uma delas, né? Porque a gente tem essas ferramentas que são síncronas e que são assíncronas, né? Então, o que eu tô falando com você
pessoalmente, né? Assim, no ao vivo. E as assíncronas que a gente tá, que é esse e-mail, né? Que outro dia a gente tava fazendo isso. Vamos discutir um material que a gente tá fechando. Tudo por e-mail, cada um olhando ali no seu tempo. Permite que a gente tenha essa diferença. Mas a gente também precisa usar elas para diferentes momentos, né? Acho que isso é bem importante, né? Hoje se fala muito sobre as ferramentas síncronas e assíncronas de comunicação. Síncrona é quando a gente está, de fato, juntos, né? Como a gente está fazendo aqui. Quem está assistindo com a gente provavelmente vai assistir de forma assíncrona, né? Pode assistir um pedaço, parar, assistir depois de novo. Quando a gente está colaborando de maneira separada no tempo, a gente está falando de uma questão assíncrona. Só que o que a gente vê, que era um pouco o que eu estava falando antes, é que as pessoas misturam essas ferramentas. Sim. Né? Então, o que é bom, de certa forma, mas se a gente não está sabendo lidar muito bem com essas ferramentas, quando usar cada coisa de maneira correta, a gente começa a sobrecarregar um pouco o nosso cérebro. A gente fica realmente overwhelmed, né? Assim, fica sobrecarregado com tanta informação em tantos lugares diferentes, não sei qual ferramenta eu uso. E muitas vezes a escolha errada gera conflito na comunicação. Então eu estou falando de um projeto super complexo, eu quero trocar mensagem no WhatsApp. E aí entra a dúvida, né? O WhatsApp era para ser uma ferramenta assíncrona. Mas as pessoas sentem que, a partir do momento que eu te mandei a mensagem, eu já estou aguardando que você me responda imediatamente. Né? A ferramenta instantânea da comunicação, né? E aí a gente vê muitas pessoas dentro das empresas se queixando, né? De que não há um espaço mais onde ela tem privacidade, porque ela está recebendo mensagem de vários lugares, às vezes é um telefonema, às vezes é uma mensagem instantânea, às vezes é um e-mail. E muitas vezes ela está dentro de uma reunião síncrona, né? Então isso gera um conflito, uma sobrecarga, uma dificuldade muito grande para gerir toda essa comunicação. Então acho que é muito importante a gente falar sobre como melhorar o uso dessas ferramentas, né? Minha sensação do que a gente acompanha desses clientes, seja em mentoria, seja em workshop, seja em treinamento, é que assim, as pessoas elas estão aprendendo, elas têm acesso às ferramentas, elas sabem usar diferentes ferramentas. Só que é isso, essa coisa meio caótica, tudo ao mesmo tempo, tudo aqui agora, junto. E falta um entendimento de quando usar cada recurso. Então, a Thaís comentou das mensagens, né? A gente tem um viés, que é o viés da urgência. Então, desses processos automáticos, inconscientes, que todos temos em comum, e que faz com que a gente, toda vez que o celular vibra, que a mensagem pisca, que aparece na tela que você recebeu um e-mail, você tem um impulso, né? Automaticamente você é direcionado para aquilo e você vai olhar essa mensagem, você vai abrir, sempre com aquela expectativa de que pode aparecer algo importante. Então, todos os estímulos que são sensíveis no tempo, que surgem, eles causam na gente essa resposta de que eu vou resolver, eu preciso ver. Só que imagina quantas mensagens a gente recebe por dia. Sim. De quantos canais diferentes. De quantas pessoas diferentes. Quantas pessoas diferentes. Quantas vezes a gente para o que a gente está fazendo. Exato. E meio que começa a fazer outra coisa. Exatamente. Não termina e volta e fica nisso. Resultado, a gente para o tempo todo, para inúmeras vezes e compromete a qualidade daquilo que a gente faz. Então a gente começa a ter um padrão que é quase obsessivo, de zerar a caixa de e-mails, não deixar nenhuma mensagem não respondida. E quanto mais isso acontece, mais forte esse viés se torna. A gente começa a lidar com uma sensação de que a gente está o tempo todo lidando com 1000 urgências, que no fundo, gente, não são urgências. Não é algo que tem que ser feito agora. Poderia perfeitamente ser feito em 1 hora, em 1 dia. Não é. Mas já que eu respondo para não esquecer, já que eu te dou aqui o arquivo que você precisa. E aí eu estou comprometendo o tempo de qualidade de imersão, de concentração. A gente fala da importância do tempo focado, né? Porque para eu conseguir analisar, planejar, refletir, elaborar, construir alguma coisa, eu preciso de um tempo. Então, a gente vê um comprometimento aqui da performance, a gente vê um comprometimento da qualidade das entregas, a gente vê os erros, a gente vê uma dificuldade de eu conseguir me conectar com outras pessoas sem viver sendo, de alguma forma, interrompido por essas mensagens. O que está errado aqui? Achar que o WhatsApp é a ferramenta de trabalho eficiente. Não é. Então, quando eu uso uma mensagem, quando eu mando um e-mail, quando eu documento num sistema e você vai lá a hora que você pode ler aquela informação, quando eu faço uma reunião,
que é outra questão importantíssima. E que já era antes, né? Um ponto importante de falar, né? A gente tem muitas reclamações a respeito das demandas de reuniões. Queixa número 1. Queixa número 1. Excesso de reunião. Olha, minha agenda de trabalho, a hora que eu olho a reunião no início do dia, ao final do dia, eu não tenho tempo para ler os meus e-mails, que a minha comunicação assíncrona, ela não existe, né? E a pessoa está na reunião e respondendo ali a mensagem instantânea que chegou em algum outro aplicativo. Mas está o dia todo de reunião. Mas também já era uma questão antes, né? Que essa necessidade da gente ter esse momento, essa reunião, mas que poderia, às vezes, né? O que as pessoas falam, né? Uma reunião que poderia ter sido um e-mail, talvez pudesse acontecer. Ou é uma reunião que poderia ter sido documentada numa ferramenta colaborativa, que as pessoas iriam... Quantas vezes a gente faz isso, né? Porque a gente experimenta na nossa própria rotina. Isso aqui era uma reunião, mas não vai dar tempo? Será que a gente consegue fazer assincronamente? Como é que a gente pode organizar as informações para que todo mundo possa contribuir sem que a gente tenha que estar junto sincronamente? Né? Isso é super importante. E evita que as pessoas fiquem com essa tendência de querer fazer todas as coisas simultaneamente, que é um grande problema para a comunicação, né? Porque fica tudo truncado. E acho que é legal assim, que a gente está falando um monte de escolhas que tem que ser tomadas. Eu acho que existe um letramento, uma formação importante em relação a como usar e quando usar cada ferramenta e estratégia de comunicação. Isso é um aprendizado. Desenvolver empatia é outro aprendizado, mas eles se misturam, porque eu acho que é um ponto importante a gente entender, né? Qual é a complexidade disso que eu preciso comunicar e o quanto essa pessoa tem conhecimento sobre isso. Se a pessoa tem pouco conhecimento, se a complexidade é grande, é melhor uma estratégia síncrona, ou seja, ao vivo. Vamos rodar aqui, você tira suas dúvidas, a gente em 1 hora resolve, em 30 minutos resolve. Se é uma coisa que você já sabe, se é uma coisa que já está mais padronizada, eu consigo fazer de uma forma assíncrona, né? Tendo documentação. Então, acho que por aí, se você usar a sua empatia, você consegue, inclusive, tomar decisões melhores. Não, aqui vale a pena uma conversa, né? Face a face. Vamos usar a câmera, é um tema sensível ou não. Vou mandar um e-mail e no e-mail, empaticamente, escreva o que você precisar escrever, né? Acho que tem uma questão do assíncrono, que são geralmente ferramentas que vão exigir uma documentação maior. Sim. E as pessoas têm preguiça. Tem preguiça. Preguiça de mudar Já falei, né? Pra que a maneira de fazer. Manda é muito áudio. mais fácil mandar um áudio. Isso aí. É muito mais fácil mandar um áudio, colocar para fora tudo aquilo que me angustia e esperar agora que a pessoa resolva. Dê um jeito. Documentar, organizar todas aquelas informações que eu passei por áudio. Né? Agora, o meu trabalho seria mais difícil se eu tivesse que parar, documentar, colocar num arquivo, compartilhar esse arquivo com essa pessoa e esperar que ela, no tempo dela, me respondesse. Então, muitas vezes, o que a gente vê é, sim, infelizmente, o viés da urgência. Não, e também a preguiça, né? Também. O viés que a gente fala do status quo, que é assim, eu não quero sair dessa zona de conforto. Eu quero ficar aqui, eu quero continuar me comunicando dessa forma mais simples, só que essa forma mais simples, onde eu esbarrava no corredor, resolvia um pepino ali rapidinho e conversava, não está funcionando se eu não esbarro com as pessoas, se eu estou no modelo híbrido ou se eu estou no modelo totalmente remoto. Eu preciso transformar o corredor em um documento, em algo que as pessoas possam ter as informações organizadas, né? Então, o assíncrono, ele exige uma mudança de mindset também a respeito de como esse conhecimento, essas trocas, elas vão ser gerenciadas, né? E elas precisam ser gerenciadas de algum jeito. Então, as equipes precisam também dessa maturidade, né? E as lideranças e as empresas, de tentar orientar um pouco o que pode ser documentado, organizado e trabalhar de maneira assíncrona para evitar tantas reuniões que muitas vezes não são produtivas. Eu até falei do viés da urgência, porque também é uma técnica, né? Às vezes que as pessoas usam assim, olha, eu preciso resolver isso agora. É importante para mim. É importante para mim, que é quase a mensagem do WhatsApp, mas é uma reunião que eu vou marcar com você na sua agenda, né? E aí você vai lá para resolver aquilo que você poderia, talvez, com um prazo um pouco maior, se a gente conseguir pensar um pouco mais, né, nessas estratégias, colocar de uma maneira assíncrona, para que a gente não tenha essa reunião, essa agenda, né, lotada de reunião o tempo todo, que acaba prejudicando a gente também, né? Porque agora na pandemia, né, um termo que ficou aí muito conhecido também, né, uma síndrome, digamos assim, é o Zoom fatigue, né? As pessoas terminavam um dia exaustos, né? Muito cansados de terem passado o dia todo em reunião, sem poder fazer uma atividade que não tivesse que estar ali olhando para a câmera, né? Porque realmente, como a Ana falou,
esses aspectos não verbais, né? Quando falta esses aspectos não verbais, o nosso cérebro ele tá ali trabalhando mais para entender o que está acontecendo, né? O que essa pessoa está achando, né? Trabalhando mais para a gente poder trabalhar essas habilidades socioemocionais. E aí a gente vem com esse Zoom fatigue, né? A gente tem esse momento que as pessoas começaram a ter um problema. E aí a gente começa a olhar melhor para essa reunião, Exatamente. Né? E ver que a gente precisa resolver esse problema dessa agenda, né? Eu acho que a questão da reunião que você comentou, né? Já era um problema, sempre teve presente, só que ficou mais evidente por conta da questão do Zoom fatigue. Então, começa a sentir dor de cabeça, dor no olho, uma série de consequências, dificuldade de concentração, um cansaço muito maior. Isso não, tem alguma coisa muito errada aqui, mas a gente não tem nem mais o intervalo, né? As pessoas simplesmente emendam um no outro, sai de uma reunião para outra, sem nem levantar do computador, que antes minimamente você tinha que deslocar de sala, você ia sair de um departamento para o outro. Isso também acabou. E no final é muito ineficiente. Eu acho que a gente tem que começar a se perguntar se você está o dia inteiro em reunião e não sente que está sendo produtivo, a maneira como você está fazendo o seu trabalho, ela está errada, né? A gente tem que repensar tudo isso. E até repensar os momentos que a gente vai, como a gente vai reunir as pessoas hoje em dia, pensando agora no trabalho híbrido, né? Também é a realidade de muitas empresas, né? Eu posso fazer o trabalho assíncrono, né? Eu posso fazer ele síncrono de maneira virtual, e agora eu também tenho a opção de fazer um modelo síncrono presencialmente, né? Porque em muitos momentos, por exemplo, quando a gente vai fazer um brainstorming, a gente vai pensar em uma coisa totalmente nova, refazer, né, todo um trabalho, assim, ou pensar em novas soluções, muitas vezes o brainstorming com essas pessoas no ao vivo presencial, que hoje a gente já pode pensar nisso, né? Também vai ser muito benéfico, né? Melhor, talvez, do que a gente usar dessas outras ferramentas, né? Então, até esse balanço, né, a gente precisa pensar hoje. Tem poucos estudos ainda sobre isso, né? Obviamente por conta da temporalidade, tem pouco tempo para a gente avaliar todas essas coisas, mas recentemente teve uma pesquisa que mostrou exatamente isso, assim, que construir algo do zero, né? Você iniciar um processo criativo, um brainstorming, fazia muita diferença você fazer isso presencialmente em relação a você fazer... Fizeram 2 grupos, né? Então tinha um grupo que fazia virtualmente, um grupo que fazia presencialmente. E essa etapa do brainstorming, da construção, do início das ideias, fazia muita diferença se você fazia isso presencial ou virtual. Mas, por outro lado, quando algo já estava mais ou menos pré-estabelecido, que você já tinha um direcionamento, não fazia a menor diferença você trabalhar isso no virtual ou no presencial, em termos ali de produtividade das equipes. Então, também a gente ir sentindo a natureza do trabalho que a gente está executando, e, a partir disso, conseguir escolher qual é a melhor ferramenta de comunicação, qual é o melhor modelo de comunicação para cada atividade. Né? E isso exige que a gente pense. Né? A gente precisa experimentar, pensar e estar aberto às mudanças. Né? Porque o que a gente vê também, às vezes, é uma resistência, querer fazer sempre igual ao que era. E a gente precisa se desprender um pouco disso, porque as coisas estão mudando. Vão mudar, né? Eu acho que uma coisa legal que é isso, né? Entre erros e acertos, e ainda num processo de aprendizado com relação à comunicação e todo esse potencial, e como que a gente lida agora com esses ambientes, se ele é presencial, remoto, híbrido, as pessoas entenderam o que é possível fazer. Eu acho que mesmo que ainda aprendendo, a gente sabe que hoje é possível, de alguma forma, eu executar esse trabalho à distância ou não. E um grande questionamento é o que fica para os espaços síncronos presenciais, quer dizer, o que fica para o ambiente de trabalho físico, né? O que justifica que a gente reúna as pessoas. Então, justifica reunir as pessoas num processo de cocriação, de construção, num kick-off, né? Num início de um projeto que eu quero embarcar todo mundo, que eu quero ouvir as pessoas, e aí ali o presencial, todo mundo junto, faz muita diferença, né? Faz sentido a construção de vínculos. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a gente tem certas limitações no entendimento das mensagens, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que tem vieses também que vão comprometer a qualidade do texto que eu leio. Você manda uma mensagem, eu leio, e a tendência é que eu interprete o texto sempre de uma forma um pouco mais negativa. Mas se eu te conheço, se eu sei quem você é, eu já leio com a entonação, né? Eu já interpreto porque eu te conheço. Então, como é que eu faço as pessoas se conhecerem? Poxa, o ambiente presencial é ótimo para isso. E a empresa nem precisa ter escritório, ela pode alugar um espaço, ela pode criar um evento e promover eventos recorrentes que permitem que as pessoas se conheçam, tenham entrosamento, que eu aprenda sobre a sua forma de expressar. Se você é de uma cultura diferente, que eu aprenda sobre a sua cultura e a linguagem que carrega essa cultura, né? E aí, quando você escreve, eu já tenho uma outra forma de ler
a sua mensagem. Então, a gente vê aqui um uso da comunicação síncrona e assíncrona, presencial ou remota, se potencializando. E não uma decisão quase que cômoda de volta. Volta todo mundo para o escritório para fazer reunião pelo computador com outras pessoas que não estão no escritório. Isso dificilmente vai fazer sentido. A gente vê queixas. Poxa, tá pior, porque agora tá todo mundo falando, cada um com um grupo diferente ao mesmo tempo, numa sala. É um barulho danado. Então, mesmo a eficiência disso está sendo questionada. Então, acho que a gente está nesse lugar, como a Thaís falou, de muito aprendizado e que exige das organizações uma reflexão a respeito do que fazer, quando fazer e por que fazer, para essa comunicação ser eficiente e, consequentemente, o trabalho também. Uhum. Eu ia até falar, você falando isso, me lembrou uma coisa recente, né? A gente ia fazer uma reunião com o cliente, uma entrega, e aí a cliente virou e falou assim, olha, será que pode ser dia ou terça ou pode ser quinta? Porque esses são os dias que a gente está em casa, então a gente vai ter tempo e foco para a gente poder fazer, né? Ver a entrega com vocês aqui no virtual. Porque nos outros dias a gente está indo para o escritório e aí a gente aproveita para fazer outras atividades juntos, todos juntos. Então não vai ser tão bom para a gente poder prestar atenção nesse momento da entrega. E é um pouco esse ajuste, né? Olha, eu vou ter um momento presencial com a minha equipe, eles vão estar lá. Eu poderia até usar para discutir, mas a gente tem outras demandas naquele dia que a gente vai fazer juntos, né? Que a gente prefere fazer síncrono e presencial. Então vamos fazer isso síncrono, mas virtual. Cada um do seu computador, cada um da sua casa, né? Aproveitando esse trabalho remoto, né? Então esse entendimento, o que está funcionando para a gente, como que a gente vai poder utilizar. E aí uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante a gente falar, né, que as empresas elas podem e devem ajudar as áreas e as equipes a trabalharem melhor esses aspectos de comunicação, né, no seu dia a dia, né. Então, uma das coisas que você falou aí já é um pouco isso, olha, deixa eu entender quando que eu uso cada modelo, né, como é que, porque a gente não tem tanta clareza assim, né. Um pouco de definir boas práticas, né. Para quando a gente usa uma reunião, né? Será que deveria ter um limite de reuniões? Será que a gente deveria estimular que as pessoas pensassem? Então, a empresa ela pode criar, pode e deve, né? Buscar criar manuais de boas práticas, ensinar sobre as ferramentas que existem, que estão disponíveis e para que elas servem, né? Muitas vezes a gente vê assim, aqui a gente tem o Workspace, a gente usa o Slack. Para quê? Eu tenho essa ferramenta, mas para que eu vou usar o Slack? Né? O Slack é uma ferramenta de mensagem instantânea, você consegue organizar ali, por exemplo, né, por canais. Bacana, mas qual é o objetivo? Ou nessa empresa, com esse negócio, com esse tipo de equipe, onde que o Slack vai ser vantajoso em relação a outra ferramenta? Então, é muito importante que a empresa busque criar essas técnicas, né, essas orientações gerais, porque muitas vezes a liderança está perdida também. Né? Ela também não sabe como organizar. É tudo muito novo para todo mundo. Né? Algumas empresas estão mais à frente nesse movimento, já estão entendendo os desafios, já estão buscando resolver. Outras, muitas vezes até pelo tamanho da organização, têm uma lentidão maior para fazer essas mudanças. Então, a empresa precisa ajudar, né? Precisa contribuir para que acelere esse processo de mudança, porque isso custa performance, mas também custa a saúde das pessoas, né? Porque é um estresse bastante grande esses problemas de comunicação. E uma coisa também legal, né, dessas ferramentas, de como as empresas elas podem trazer isso para as pessoas também, para as equipes, né? Até de entender assim, o que essa ferramenta te permite fazer que tire um pouco desse viés da urgência que a gente está falando aqui, que existe, né? Então, existem ferramentas de mensagem instantânea, corporativas, que você pode colocar ali um não perturbe. Exato. Porque você vai ter que ter um momento focado, né? O que a Ana estava falando, às vezes a gente está ali o dia todo respondendo mensagem e você termina o dia sem a sensação de que você conseguiu terminar, né? O que você tinha que fazer. Mas a empresa falando que você pode utilizar, essa pessoa, ela ganha ali o seu aval, né? De assim, tá tudo bem se eu falar que eu vou ter o meu momento focado, que eu não estou disponível, né? E uma outra coisa muito importante também é promover esses momentos de interação, né? Para que a gente possa trabalhar a empatia que você estava falando, né, Ana? Então, as empresas também precisam, mesmo virtualmente, né? Ter esses momentos que também é benéfico, né? Algumas empresas fazem happy hour, né? Sim. Ou, enfim, momentos que essas pessoas interagem, né? Sim, e que acho que é legal dizer que eles podem ser recriados virtualmente, né? Não, a gente vê possibilidades e práticas. Eu acho que nesse amadurecimento, nessa construção, nesse reconhecimento de uma maior complexidade
com a maneira como a gente se comunica hoje, todas as possibilidades disponíveis, todas as possibilidades de relação com o trabalho que existem, a gente vai ter que trazer mais planejamento, mais intencionalidade. Então, o grupo é remoto. Então, como é que eu recrio o relacionamento remotamente? Eu posso fazer um jogo? Posso... E aí e não é necessariamente uma palestra, né? Não é colocar todo mundo, 100, 200, 600 pessoas, 800 pessoas, num evento virtual que reconstrói esses vínculos. O que você está fazendo? De que forma está fazendo? Como é que você agrupa essas pessoas? E o que acontece, né? Acho que na nossa própria experiência, a gente ficou, sei lá, 2 anos sem se ver. Só como assim, sem se ver? Não, a gente ficou 2 anos sem se ver. E, ao mesmo tempo, foram as pessoas com quem eu mais convivi, provavelmente ao longo de toda a pandemia, mais que a minha própria família. E continuamos, né? Então, a minha filha tem um vínculo enorme emocional com vocês, mesmo anos sem ver. O que significa isso? Significa que, de alguma maneira, o que acontece nessa relação virtual é suficiente para sustentar um vínculo. É suficiente para trazer conexão. Então, acho que a gente precisa entender, uma coisa é eu estar em reunião, falando de trabalho, onde eu nem conheço direito as pessoas, e virando uma atrás da outra. E outra coisa é quando a gente chega, faz uma prática e conversa, como é que foi o seu fim de semana, o que você está fazendo, né? Ou se desespera, como eu brinco com o Igor, né, Igor? Que eu cheguei um dia desesperada, falei assim, meu Deus, o computador travou, eu estou desesperada. Ele, ai, que bom que você está desesperada, porque eu também estou. Estamos aqui no mesmo barco. Todo mundo está desesperado aqui na empresa hoje. E é isso que permite a gente entender que tudo bem, estamos aqui juntos e somos capazes de, mesmo sem estar lado a lado, conviver e trocar. Dá para fazer assincronamente, mas esses eventos de conexão, eu acho que eles particularmente são melhores quando a gente trabalha síncrono. A gente está junto. Perfeito. No mundo ideal, eles são melhores presencialmente, né? Mas não existe também uma regra de que é impossível você criar um vínculo com uma pessoa à distância. Aliás, durante a pandemia, houveram muitas pessoas que, foram trabalhar em empresas sem nunca ter conhecido essas pessoas. Ela até, uma amiga minha, né, ela foi morar fora e ela começou a trabalhar numa empresa em São Paulo e ela só esse ano, desde 2020, só agora em 2022 ela conheceu as pessoas. E assim, ela falou que é como se já conhecesse as pessoas. Perfeito. Né? Então sempre, assim, né? Sempre é legal você poder estar presencialmente? Claro que é legal e é claro que nada, pelo menos por enquanto que a gente conheça, substitua isso. Mas é possível criar os vínculos. A diferença é que não vai acontecer espontaneamente. Não, eu acho que tem que virar uma prioridade. Assim. É um objetivo do RH criar e nutrir esses vínculos apesar da distância. Também, né? Que assim, olha, a gente vai fazer um encontro só para vocês se conhecerem mais, trabalharem empatia, trabalharem comunicação. Que um dia, né, uma tarde que você vai liberar essas pessoas, né, para fazerem esse momento juntos, no dia a dia da organização, isso vai trazer uma facilidade muito grande, como a gente né? tem clientes que fazem isso, né? Que são 100% remotos e tem momentos no ano que se reúnem para justamente alimentar esses vínculos. Existem empresas que funcionam assim e são produtivas. São bem produtivas. São bem produtivas. E também a gente consegue ir colocando novas práticas no dia a dia, né? Acho que isso também é uma coisa importante, né? A gente consegue mesmo numa distância, num trabalho remoto, a gente consegue ir trazendo práticas para serem inseridas no dia a dia dessas pessoas para irem trabalhando a comunicação, né? Como a gente estava falando, são habilidades que a gente precisa treinar, né? Então eu preciso ter ali um exercício para que eu possa cada vez me comunicar melhor com as pessoas de diferentes áreas, da minha equipe, né? Então a gente também tem clientes que a gente trabalha dessa forma, né? Então deixa eu te ajudar no seu dia a dia a ir inserindo novas práticas de comunicação aos poucos para que você consiga ir trabalhando essas habilidades, né? Então também é uma forma importante, né, da gente trabalhar isso. Com certeza. Resgatando um pouco aquela visão de que a gente precisa praticar, né? Então, ter ações, ter mudanças ali de comportamento que você insere pouco a pouco na rotina é fundamental para que essas práticas sejam incorporadas, né? Não vai adiantar só ver uma palestra sobre comunicação, vai ter que colocar alguma coisa na rotina, mudar alguma coisa, porque quando você muda as atitudes ali no dia a dia, você começa a colher os frutos dessas melhorias, né, que vão aparecendo, seja porque as pessoas estão mais entrosadas, seja porque a ferramenta está sendo melhor utilizada, isso vai retornando, né, com melhoras ali na performance. Sim. E aí, chegando aqui para o nosso final, como que a gente consegue melhorar, né, essa comunicação, então, independente dessas ferramentas, né? Então, a gente tem que trabalhar essas bases, né, que é isso que a gente está falando, no dia a dia, trabalhar essas bases. Então, uma ferramenta que hoje em dia também a gente já conhece muito, a gente já ouve muito falar, é a comunicação não violenta, né? Então, é uma ferramenta que trabalha e exercita bastante essa questão da empatia, né?
E a gente também tem feito trabalhos relacionados a isso, né? Como é que você vai utilizar a comunicação não violenta no seu dia a dia de trabalho, né? Começando pela empatia, né? Acho que de tudo que a gente falou, a primeira coisa que precisa ser melhorada, de fato, é a empatia. Uma coisa que a gente percebe é que, frequentemente, o conflito na comunicação, a dificuldade na comunicação é uma falta de empatia, seja porque as pessoas estão distantes, seja porque eu não entendo a sua área de atuação, então eu não consigo me colocar no seu lugar e isso distancia, dificulta. Então, a CNV é uma ferramenta, né, bem conhecida, cada vez mais estudada, que utiliza bastante de aspectos da neurociência, talvez intuitivamente, né? Para exercitar a empatia, para fazer com que as pessoas exercitem vulnerabilidade, exercitem entender o ponto de vista da outra pessoa, se conectar com as emoções da outra pessoa, para aí sim ter uma comunicação mais eficiente, né? Estabelecer ali uma via que funciona e que a outra pessoa consegue entender a mensagem de uma forma clara. Então, sem dúvida, é uma prática que a gente vem utilizando, unindo ali, né, um pouco do que já se sabe da CNV com o conhecimento da neurociência para potencializar o desenvolvimento dessas habilidades. E uma outra coisa essencial que você já falou um pouco, né, Ana, mas só para a gente reforçar aqui, né, é criar esses ambientes de segurança psicológica, né? A gente precisa ter ambientes onde as pessoas tenham liberdade de ser quem elas são, né? E eu acho que está muito ligado a esse exercício que a própria CNV fomenta, né? Eu acho que se você não sente a vontade para se comunicar, acabou aí, né? E a comunicação, isso a gente não pode nunca subestimar, não só a importância, mas a complexidade da comunicação. A comunicação é como a liderança, sempre tem algo a ser trabalhado, né? A comunicação vai direcionar o impacto emocional que eu tenho nesse dia a dia, ou como eu me sinto em relação a você, o que foi feito, esse trabalho, essa relação com a liderança, vai direcionar o que eu faço, vai direcionar o que eu entendo do mundo, o que eu construo como história, o que eu desenvolvo como narrativa. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre com tudo isso em mente. A gente sabe que é muita referência, mas aos poucos, quando você vai ganhando esse repertório de entendimento do que de fato é a comunicação, quer dizer, ela não está assim, naquele desenho da escola, né, do emissor, o receptor, a mensagem, o veículo. Nossa, a gente falou tanta coisa aqui mais, tem os filtros, né, pelo meio do caminho, tem parte dessa mensagem que é verbal, parte não verbal, tem agora, esses veículos são múltiplos, cada um tem uma natureza, uma característica, uma vantagem, uma desvantagem. Tudo isso tem que vir para a mesa, e aí a gente começa a entender, poxa, então, acima de tudo, só a comunicação quando a pessoa de fato está disposta a se expressar livremente comigo nesse ambiente que sim e deve ser também o ambiente de trabalho. Então, acho que a própria proposta da construção do ambiente de segurança psicológica, ela passa pela premissa da CNV, que é a mesma premissa da comunicação eficiente, que, olha, me fala, te dá a abertura, né? Quando eu não falo sozinha, né? Então, a gente fala muito uma dica, olha, faz uma reunião, você quer conversar com a sua equipe? Fala, mas pergunta. Pergunta, porque quando você pergunta, a pessoa entende que ela pode dizer algo. Quando que é importante a opinião dela. Quando ela disser alguma coisa, escuta. Sem julgamento. Sem atropelar a pessoa. Né? Sem assumir que não sabe, que não adianta. Só realmente escuta, realmente exercita receber esse conjunto de informações. Você pode ou não concordar, mas dali tem às vezes um outro caminho, uma terceira via, e pelo menos a pessoa entende que isso é uma forma de se sentir importante, pertencendo. Então aí você começou a comunicar. Então quando eu permiti que você trouxesse informações, eu recebi essas informações, eu digeri essas informações, e agora a partir do que eu tenho de informação e do que você me entrega de informação, eu tenho algo diferente do que eu tinha antes. Porque eu cresci em relação ao que eu já sabia, né? Agora eu posso te devolver alguma coisa. Aí a gente está comunicando. Senão é monólogo, né? Então ele falando não é sozinho. Exatamente. Isso me lembrou até um case que a gente teve de uma equipe, né? Que eles estavam com sérios problemas de comunicação. E, na verdade, assim, eram problemas múltiplos. Tinham conflitos, tinham questões ali entre as coordenações, tinham questões com a liderança. Mas, no fundo, o principal problema deles de comunicação, que era uma equipe que, na verdade, parecia várias, né, múltiplas equipes, porque não eram silos, as pessoas não se entrosavam, não tinham interação, parecia que eram áreas distintas, só que, na verdade, eram 3, 4 coordenadores, uma liderança, com uma equipe de 10 pessoas. Então, eles não tinham, de fato, nenhuma interação.
Mas o grande problema ali era a segurança psicológica, né? Não tinha nenhum entrosamento, não tinham nenhuma liberdade, de fato, para falar o que pensavam. Tinha um comportamento muito complacente, né? Então o líder fala, a gente só faz o que ele fala, né? Não há ali uma troca, e isso gerava muita frustração na liderança, que não queria esse comportamento, né? E gerava muitos conflitos entre eles, porque na verdade havia ali muita competitividade. Então, assim, era uma série de problemas emocionais que estavam impactando drasticamente a performance da equipe, a ponto da empresa, já que era uma equipe muito importante, né? A ponto da empresa pedir ajuda e falar, olha, precisa intervir, porque essa equipe está acabando. Né? Ela não está conseguindo, as pessoas estão saindo, alta rotatividade, né? Falamos sobre isso em nosso outro videocast. Então, aquilo estava destruindo, de fato, por dentro a equipe, quando basicamente o que eles precisavam era de mais segurança psicológica, era de um ambiente menos deserto empático, né? Para que eles pudessem florescer, para que eles pudessem, de fato, interagir e aquilo virar uma equipe de verdade. E então, é legal porque a gente sempre fala, em termos de comportamento, não tem uma solução que resolva tudo. Porque a gente tem esse caso, que inclusive tem outros já parecidos, onde a gente entende que o grande problema tem a ver com questões emocionais, falta segurança, falta habilidade empática, então a comunicação é muito truncada, ela não é eficiente, porque me falta realmente uma capacidade de empatizar e comunicar com eficiência. E tem outros que a gente tem discursos de clientes, então assim, não, o pessoal se dá super bem, a comunicação é ótima, pessoa a pessoa, né? Digamos, quase que informalmente. Mas o trabalho é o caos, assim. Nada funciona, né? Nada funciona. É um atropelo, muitos erros, muito retrabalho. E aí, todo mundo legal, a gente se dá bem, a gente é amigo, mas, cara, tá muito difícil trabalhar aqui, né? E aí não parece ser tanto uma questão de conexão, de liberdade. Eu me sinto à vontade para falar, mas aí tem mais a ver com os processos, tem mais a ver com o uso de ferramentas e uma falta de maturidade, e você vê quase que um padrão de atropelo. É erro em cima de erro, erro em cima de erro, que acaba retornando um desgaste para as relações sociais, como a Thaís tinha comentado. Vai criando esses conflitos, né? Vai gerando pequenos conflitos que no final começam a minar a capacidade dessa empresa, a capacidade dessa equipe. Então, entender cadê o problema e trazer, né, ter realmente uma coisa que é mais assertiva, acelera a percepção de recuperação, solução, desfechos positivos, o que é bom. É isso, a gente precisa entender primeiro qual é o que está causando esse problema de comunicação. A gente sempre acaba aí, né? Assim, qual é a raiz, né? Qual é a causa disso? Então, antes da gente começar a trazer a solução, a gente precisa entender aonde a gente vai mexer. E aí, só um último ponto aqui, uma dica para a liderança, né? Que acho que é importante quando a gente fala de exercitar a empatia, né? É muito a questão da vulnerabilidade, né? É importante para que a gente tenha esse ambiente de segurança psicológica, para que a gente possa praticar empatia, que a gente também tenha essa vulnerabilidade que você tinha falado anteriormente, né, Ana? E aí a liderança é uma importante ponte para que seja claro que isso pode acontecer dentro daquela equipe, né? Dentro daquela empresa. Então, o líder mesmo, inclusive, trazer essa vulnerabilidade, né? Falar que ele chegou, é isso, olha, hoje o dia tá caótico, não tô conseguindo pensar, no meu limite, né? Tô no meu limite. Dividir isso com a equipe também vai fazer com que essas pessoas se sintam aptas a dividir isso também com a sua liderança, com as outras pessoas da sua equipe, que vai ajudar todo esse processo que a gente tá falando de criar mais empatia, criar conexão, né? E a gente melhorar essa comunicação, né? A liderança é o principal elemento de construção de uma cultura, né? E o principal elemento de comunicação, né? Então, pensando em tudo que a gente disse, é a famosa liderança pelo exemplo, né? Como é que eu vou falar, como eu me sinto, como é que eu vou questionar se o líder é perfeito, né? E até o uso das ferramentas que a gente tanto falou aqui, né? Se o líder usa de qualquer maneira, tudo que pode ser usado, as pessoas vão fazer igual. Exige que seja respondido muito rápido, né? Que as ferramentas sejam utilizadas todas ali iguais, né? E a maneira de se comunicar, né? Se é muito agressiva, se é uma maneira pouco empática, tudo isso vai refletir na comunicação do restante da equipe, sem dúvida. E aí se você pensa assim, mas funciona, do jeito que a gente faz, funciona, mas será que pode ser melhor se fizer diferente? Aqui é um convite para tentar diferente. É isso, eu ia até falar, nosso convite hoje para vocês é vocês tentarem aí olhar para a forma como vocês estão se comunicando, o que está acontecendo dentro da sua empresa, da sua equipe, da sua área, e como é que a gente pode melhorar, porque é isso, a gente que já está acostumado aqui a um trabalho assíncrono, remoto, a gente está sempre olhando para as nossas ferramentas de novo, de comunicação, né, e como é que a gente pode tornar elas melhores para a gente, né, para o nosso dia a dia de trabalho. Então,
A gente deixa esse convite também aqui no final do nosso videocast, porque a gente pode ficar falando aqui, ó, sobre comunicação muito tempo. Mas conta pra gente quais são os seus desafios nessa área. E a gente vai deixar para vocês um material desenvolvido pela Nemesis para ajudar vocês a exercitarem aí empatia na comunicação assíncrona. Então, vocês vão achar aí um link para vocês poderem baixar esse material também, tá? Então, pratiquem, gente. Para falar com a gente, vocês podem escrever no nosso LinkedIn, podem mandar mensagem pra gente no Instagram, sigam a gente lá. E vocês podem também acompanhar a gente no nosso site, no nosso blog, que tem sempre um texto novo. E também mandar uma mensagem pra gente lá através do contato que tá no site também. Muito obrigada e até o nosso próximo videocast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.